Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando com o capítulo Patrimônios Nacionais. Um pouco sobre os patrimônios nacionais, vamos falar a relação do patrimônio com o turismo. Nós vimos que tem muitos locais onde as pessoas vão para visitar, porém tem toda uma regra, um cuidado com aquele local, por ser uma área de preservação e pertencer a uma área de patrimônio. Vamos ver aqui. Patrimônio e turismo. Nós temos já de cara aqui uma imagem da cidade de Paraty. Paraty é uma cidade do estado do Rio de Janeiro que foi tombada em 1966. Então é uma cidade considerada histórica, assim como a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então vejam aqui, a partir da metade do século XX, houve muitos investimentos na preservação do patrimônio nacional e grandes incentivos na área de turismo. Muitas paisagens coloniais foram tombadas como patrimônio nacional e o governo queria incentivar a visita a esses lugares. Por isso, no ano de 1966, foi criada a Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, um órgão do governo destinado a incentivar e promover o turismo no Brasil. Então, são locais onde as pessoas vão para visitar, passar férias e conhecer um pouco sobre a história do nosso país, daquela região. Às vezes você vai achando que, nossa, Minas Gerais é muito longe do meu estado, o Rio de Janeiro é muito longe, mas a história que está ali também pertence à história da nossa sociedade, à história do seu estado e, consequentemente, à história da sua cidade e a sua, onde mostra a nossa trajetória, certo? Então vamos aqui. Com a valorização do patrimônio, cidades históricas brasileiras se tornaram um destino desejado pelos turistas e estrangeiros, gerando renda para o país por causa dos gastos dos turistas. Com isso, o patrimônio nacional ajudou a movimentar a economia brasileira por meio do turismo. Então as pessoas vão para esses locais para conhecer a história e aí também entra a questão do patrimônio cultural e material. Elas vão para conhecer a história, para experimentar comidas típicas, participar de festas, certo? Continuando aqui. O turismo pode ser desenvolvido em conjunto com a preservação da memória do país, contanto que haja colaboração de todos. Ao visitar um ponto turístico, não devemos riscar as paredes, arrancar plantas ou jogar lixo no chão. Vejam aqui, pessoal, essa imagem, a cidade de Cachoeira, na Bahia. Foi tombada no ano de 1971. Isso quer dizer que qualquer construção ou reforma na cidade deve receber autorização do governo antes de ser realizada. Então, mais uma cidade brasileira tombada que conta o quê? A história do nosso país, a história daquele local. Ao visitar, nós já vemos aqui. Afinal, gente, o patrimônio pertence a toda uma nação. Continuando aqui. A Constituição de 1988, o patrimônio cultural e material foi valorizado. As práticas, os hábitos alimentares e as danças tradicionais do Brasil receberam destaque na cultura nacional. Apesar de sermos uma só nação, a população brasileira é formada pela influência de vários povos, várias culturas e tradições diferentes. Então vejam, aqui nós temos o exemplo do frevo, uma mistura de dança, música e poesia que faz parte da cultura pernambucana. Ele foi considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2012. Então lá em Pernambuco tem-se o costume
da dança do frevo, a tradição, é um bem imaterial. No sul do Brasil, nós temos, por exemplo, o fandango, um outro tipo de dança, certo? Faz parte do costume e mostrando culturas e tradições da região também. Olha aqui ao lado, o modo de fazer a viola de coxo foi registrado como patrimônio em 2005. Essa cultura pertence aos povos da região centro-oeste do Brasil. Então vamos aqui na seção de olho no local. Pesquise um festejo, uma manifestação cultural que você considera importante na sua cidade. Registre o resultado de sua pesquisa a seguir. Então, olha aí, na sua cidade, no seu estado, na sua região, existe alguma festa que é considerada típica daí, onde muitas pessoas vão de cidades vizinhas ou até de outros estados, até mesmo de outros países, para essa festa? Então, se você tem essa festa aí ou numa cidade próxima, faça a pesquisa, anota o nome da festa, existem apresentações de dança, as pessoas vão para dançar, as pessoas vão para ver desfiles, vão para comer alguma comida típica. Qual comida que é? Pegue imagens, desenhos e registrem na sua pesquisa, certo? Então, olha lá, para finalizar, um texto sobre patrimônio e turismo. Vimos aí a importância do turismo para o nosso país, porque as pessoas viajam o mundo, viajam o nosso país para essas cidades e ao chegar nessas cidades ficam em hotéis, pagam por isso, vão se alimentar em restaurantes, vão a festas, pagam por isso. Então existe a questão financeira, econômica. As pessoas vão a esses locais históricos para conhecer e também fazer com que o dinheiro, a economia circule na região, ok? Então olha lá, as culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e a identificação que numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região. Foram transferidas gradualmente nas cidades ocidentais à cultura. A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como meio dominante de comunicação em toda a nação. Criou uma cultura homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional. Dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou uma característica-chave da industrialização e de um dispositivo da modernidade. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Reflitam aí um pouquinho sobre a importância do nosso patrimônio e o nosso turismo, a relação com a questão de geração de empregos também. Cuidem-se, turma. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.